a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Pode ver, Carlos, também, ó. Forte aqui para esse lado. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre o copo de água fria. Uma das mensagens dessa semana. Sim, Deus me falou muito essa semana porque sobre o copo de água fria, que como cristãos nós precisamos estar prontos a dar um copo de água fria para alguém. Independente de quem seja. Pode até ser quem você não queira dar. Não é? Porque ele vai se tornar, se você crer, um discípulo do Senhor. Né? A partir do momento em que você se considera um discípulo, quantos são discípulos de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus? Amém? 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 Discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Maria, você é discípulo de Jesus? São discípulos? Amém. Amém? Porque tem muitas pessoas que se consideram, é mais fácil se considerar discípulo de homens do que discípulos de Jesus. E você, como discípulo do Senhor, também tem que ter o coração aberto para receber um copo de água fria. Água fria que a gente fala, né, não é o ditado de um balde de água fria, não, né? É um copo de água, nem não é quente, né? Quando você está numa terra seca, quando você está enfrentando um deserto, quando você está enfrentando um momento difícil da sua vida, né? Quando a garganta seca, 40 graus no seu deserto, da sua história de vida, e cada um tem o seu deserto particular. Cada um tem o seu deserto particular. Pode ser na área estudantil, na faculdade, né? Márcia, lá na Unip. Pode ser na área profissional, o seu deserto na área do emprego, pode ser na área mesmo sentimental ou na área do seu casamento. O nosso deserto, o seu deserto também, na área financeira, cada um tem um tipo de deserto. Mas você precisa estar sensível, porque por onde você for, se você for ligado a Jesus, como discípulo do Senhor, um copo de água fria virá para dessedentar a sua sede. Amém? Você crê? E o copo de água fria pode vir do lugar que você não imagina. Pode vir da pessoa que você não imagina. Alguém conta uma história, diz que é verídico, eu não sei, eu já li várias vezes, que havia um orfanato e ali estava havendo muita necessidade de alimento e alguns já até passaram por essas situações, mas os irmãos que cuidavam do orfanato não tinham o que comer, dar de café da manhã para aquelas crianças naquela manhã, mas o líder disse, vamos preparar a mesa. Prepara a mesa. Né? Prepara a mesa porque Deus vai prover. E eles prepararam a mesa. Né? E tinha na cidade lá o pai de santo, ou o bruxo, né? E ele se gabava, né? Que eles tinham coisas, tinham muito mais do que o que os cristãos tinham naquele tempo, naquela situação que eles estavam vivendo. E ele dizia para as pessoas, quer ver, eu vou lá levar um monte de mantimento para aqueles cristãos, daquela igreja que tem aquele orfanato, eu quero ver se eles não vão aceitar. Né? E aí ele foi e levou. Levou, porque aí o pastor veio receber,
né? E olhou a pessoa, né? E trouxeram, botaram todo o alimento, as crianças iriam comer abundantemente. E aquele homem se surpreendeu, imaginando, né? Está recebendo alguma coisa que veio do inferno ou de Satanás. Aquele homem, pastor, naquele momento estava recebendo os alimentos, ele disse: graças a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Você pode receber um copo de água fria de onde você menos espera. Né? E quantas pessoas às vezes ficam cheias de dedo, dizendo assim: eu não quero, não vou receber, porque isso é maligno. Eu não vou ficar nesse emprego, porque está cheio de imagem. Eu não vou ficar nesse emprego, porque é bruxaria. É porque é uma luta tremenda. O meu chefe tem comprometimento com as trevas. Queridos, se Deus mandar, até o inferno vai sair e vai encher as malas do carro e vai trazer e vai colocar nas suas mãos. Deus é por você. Mas nós também precisamos entender, e muitos de nós não nos damos conta de que pequenas atitudes podem exercer influência no nosso entorno, no ambiente que a gente vive. Na vida das pessoas, não é, Sueli? Como a Sueli disse, né? É como Pedro e João na porta do templo, né? Tinha o paralítico ali, nós ouvimos uma palavra profética sobre isso. O paralítico não tinha nada, não tinha como andar, não tinha como chegar até o templo, não tinha como adorar a Deus. E ele estava há anos pedindo dinheiro. Ele jamais imaginaria que ia andar de novo e que seria curado. Então chega ali, os apóstolos do Senhor, vocês disseram o quê? Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Isso desmistifica a definição de homens de Deus nos tempos de hoje. Se não tiver o carro zero, se não tiver pompa e tantas coisas, tem alguma coisa errada. Os próprios apóstolos disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, pegou ele pela mão, levanta e anda. E aí o que ele fez? Levantou ele e trouxe ele para o templo, porque antes ele não conseguia entrar no templo, e ele saltou, e ele pulou, e ele deu glória a Deus. Porque ele estava num momento de fraqueza, num momento de impossibilidade. Mas aquela atitude de fé dos apóstolos, porque entenderam que o Espírito Santo estava guiando, senão eles não fariam isso, foi aquele copo de água fria que aquele paralítico precisava. E ele foi levantado, curado e foi levado ao templo para adorar, porque há muitos anos ele não adorava no templo. E saltou e glorificou a Deus. Atitudes, queridos, também que a gente toma na fila do supermercado. Atitudes que a gente toma na fila do banco. Tantas filas nós temos aqui na cidade, né? Atitudes pequenas que a gente pode imaginar que não vai ter tanto efeito, mas quando você vai visitar um enfermo e levar uma palavra ou uma oração, atitudes que você pode fazer ao sair, o seu marido sair de casa, você dizer: eu vou te abençoar nessa manhã. São pequenas atitudes que mudam a situação, mudam o ambiente onde você está vivendo, seja hospitais, seja em orfanatos, até mesmo em presídios. Né? A gente encara o presídio uma realidade tão longe de nós. Né? Mas só tem bandido. Mas só tem contraventor. E a gente se exime, a gente está na nossa zona de conforto, na nossa comodidade. Mas Deus está nos chamando a cada um de nós para realizarmos alguma coisa e levarmos um copo de água fria para alguém também. Um copo de água fria
pode significar algo sobrenatural para quem está vivendo um momento de seca. Um copo de água fria pode ser uma palavra. Uma palavra que levante o paralítico e faça andar. Uma palavra que mude a história de uma pessoa, que pode mudar a história da sua vida. Um copo de água fria, nós não podemos ser egoístas, retendo a nossa participação na mudança da história das pessoas que estão à nossa volta. Diga para alguém, você pode mudar a história de alguém hoje. Você pode mudar a história de alguém hoje. Você pode mudar a história da tua família, da tua casa. Como? Levando um pouco de refrigério, levando um copo de água fria e não fazendo nojo. Às vezes cara de nojo quando alguém vem que você não espera e quer dar um copo de água fria para você. Às vezes é de alguém que você não espera, que você jamais imagina quem é essa pessoa para me dar um copo de água fria, para dizer alguma coisa para mim que vai mudar a minha vida. Pode ser alguém torto. Pode ser alguém, né? Às vezes, né? Tem pessoas que são mais chatas com essas coisas, né? E vão em umas casas mais simples, aí olham um copo assim lá dentro. Olha, esse copo tá bom, está limpo, não tá? E não consegue, né? É que nem missionário que quer fazer missão, mas fica cheio de dedo querendo olhar as coisas, né? Eu lembro quando eu fui à Bolívia a primeira vez, tinha 18 anos, no trem da moto, como missionário. Nós fomos num lugar e não tinha água, né? E não tinha água corrente, a gente só bebia água. Falar, gente, desculpa, a gente pegava água suja mesmo. Tinha que beber. Tinha que beber o que tinha. Mas aquele copo de água fria nos manteve Nós chegamos na cidade que não tinha lugar para dormir, que não tinha hospedagem, não tinha o que comer. E eu ajudava um pastor que tocava um acordeon. Então, o que nós vamos fazer? Nós não temos para onde ir. E nós paramos no meio da praça, ainda era Puerto Soares, porque a gente ia para Santa Cruz de la Sierra. Entramos ali na praça. Pastor, começa a cantar, vamos cantar. E tocamos o acordeão e cantavam. De repente veio um homem com uma caminhonete e disse assim: o pastor lá da minha igreja mandou buscar vocês. Pode subir na caminhonete, porque ele quer falar com vocês. E nós não entendemos nada. Era uma Assembleia de Deus. E era meio assim, né? A igreja que eu pertencia, né? Os judeus não se misturavam com os samaritanos, então, se soubesse que a gente estava na Assembleia de Deus, ia falar que a gente está na Assembleia de Deus, o que a gente está fazendo numa Assembleia de Deus? Mas Deus providenciou um copo de água fria da Assembleia de Deus para todo aquele povo. E nós chegamos, aí quando entramos na casa, fomos lá na chore e andar lá atrás, o pastor já começou a orar em línguas. Ele disse: eu quero que todos vocês fiquem aqui na igreja. Que durmam na igreja, na casa dos irmãos. Amados, e ele nos serviu, e ele nos abençoou, e ele providenciou as refeições. Nós bebíamos a água que não era tão tratada, mas glória a Deus. E nós subíamos no caminhão pela cidade inteira, e fizemos batismos, e pregamos, e oramos. Ainda jovem, com aqueles homens de Deus, lá fomos nós. E quando nós deixamos ali, que nós conseguimos sair para ir para Santa Cruz de la Sierra, nós resolvemos, vamos recolher cada um uma oferta, um pouco, que a gente não pagou hotel, não pagou nada, e vamos deixar com a igreja. Nós recolhemos aquela oferta e deixamos com o pastor. O pastor começou a chorar e ele disse:
nós estamos aqui passando muitas necessidades, precisando pagar o aluguel, com outras necessidades, assim, e é isso que vocês estão trazendo vai solucionar todos os problemas. Eu sabia que Deus havia provido. Ele foi aquele que trouxe um copo de água fria para nós, e nós fomos levar um copo de água fria para eles. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor como discípulos, nós precisamos estar prontos a receber e precisamos estar prontos a entregar. Amém? Que a gente possa estar prontos a receber e pronto para entregar. Não sejamos egoístas. Afinal, queridos, uma vida vale mais que o mundo todo. Lembre-se disso. Seja quem for, vale mais do que o mundo todo. E nos valores do reino, queridos, 5 pães e 2 peixinhos, vale muito. Um frasco de alabastro, de perfume, vale muito. Pode significar muito além do que você imagina. Muito mais do que o valor monetário. Mas a atitude, o desprendimento do coração em entregar. E eu quero que nessa manhã você se lembre disso. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E no momento que você está com dificuldade, qualquer tipo de seca, alguém vai chegar e vai trazer este copo de água fria. Aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, nós precisamos entender que nós estamos prontos para receber. Amém ou não? E estamos prontos para entregar. Porque um copo de água fria não é... Até a água Deus provê, né? Até a água Deus provê. Não custa tanto, você pode dar. E muitas pessoas ficam, às vezes, se autoavaliando, se achando-se incapaz. Eu não sou preparado para ser discípulo. Quem sou eu para ser um discípulo do Senhor? Eu não tenho condições. Quem vai dizer se você tem condição ou não? Não é você, mas é o Senhor. Amém? Amém. Não é você que vai dizer que o outro tem condição. Mas ele tem. Eu sou discípulo, o outro não pode. É o Senhor. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás. Por quê? Satanás fica cirandando, assim, ó, rodando, buscando a quem possa tragar, se possível for, até os escolhidos. Então é que nem o urubu ali, ó, fica lá olhando, fica buscando. Se der bobeira, vai tragar. Se possível for. Então, ele chegou para Deus e disse: observaste meu servo Jó? Né? O Senhor que perguntou, né? O Senhor disse: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que se desvia do mal. Então eu quero trazer para vocês esse entendimento também de ser discípulo do Senhor. Ele escolhe o seu discípulo. Não foram vocês que me escolheram, Jesus disse, mas eu escolhi vocês. Então, primeira coisa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Para a humanidade, não foi só para a igreja, ao mundo, todos os que o receberem, ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Aí Jesus vem, olha, né? Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Jesus se entregou voluntariamente na cruz e assumiu o nosso lugar. Agora, em Jó, quando
vem aquele vendaval, aquela confusão na vida dele. Ele perdeu tudo. Ele perdeu família. Perdeu filhos. Perdeu todos os bens. Perdeu gado. Perdeu tudo. Você imagina uma situação dessa? Você já se imaginou numa situação? Perdi tudo. Perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu continuo sendo discípulo? Porque alguém vai olhar para você e vai dizer, mas você está em pecado. Mas tem alguma coisa errada na tua vida. Não é? Tem algum problema que está acontecendo com você. Mas Deus vai olhar, vai dizer, eu achei meu servo Jó íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o conceito de integridade, né, é ser inteiro. Você pode estar atravessando uma seca, você pode estar atravessando um momento difícil no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, ou um momento de enfermidade, um momento contrário, que angústia que você não queria estar vivendo, mas o que revela se você é íntegro ou não, são os olhos de Deus que permanecem sobre a sua vida. Ele achou você alguém íntegro, reto, inteiro, que mesmo atravessando um momento difícil, você se desvia do mal. E a integridade é assim, queridos, como aqui, os degraus de uma escada. Né? Alguns chegaram, ou vão chegar, nós vamos receber pessoas que vão vir de diferentes origens. Talvez chegue aqui alguém que está se libertando das drogas. Né? Ele está no primeiro degrau. Está no primeiro degrau. Alguém pode dizer, mas esse cara é íntegro? Ele é íntegro? Integridade significa se desviar do mal. Né? Ele está temporariamente num caminho ascendente. Ele vai subir. Ele não vai voltar para as drogas. Ele está buscando um momento novo. Não é? A integridade não significa perfeição. Não é perfeição. Mas significa que eu estou a caminho de. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. Para chegar até aqui, para chegar até aqui, aqueles que estão começando podem achar, nossa, é difícil, né? Como é difícil agir como você age. Como é difícil agir como o fulano age, como o outro está agindo. Isso chama assim, é algo temporário, mas sempre ascendente. Significa, eu não vou voltar para trás. Mesmo que você erre. Mesmo que você tenha dificuldades. Não é? Você pode ter problema e dificuldades no casamento, não pode? Quem tem um casamento perfeito aqui? Olha, tá bom, hein? Esse é... Olha, eu tenho um casamento perfeito. Olha. Porque quando vier o dia mau e ele vem, porque a Bíblia diz que vem, e a Bíblia não é mentirosa. Até no casamento. Quando vier o dia mau, você vai jogar o seu marido fora e vai jogar a sua esposa fora? Porque está no dia mau, tá bom? Amor. Não é? Porque o dia mau vem. Ai, mas meu casamento não está inteiro, não está íntegro, não é íntegro. Quer tirar um velho para chegar um novo. Não vai jogar fora. Mas você vai se desviar do mal. No momento da angústia, no casamento, no momento na questão
na vida financeira, ou nos seus problemas pessoais, os que são solteiros. Entende? Mas existem alguns problemas que não impedem você de dizer que eu sou íntegro. Né? Há uma diferença, né? A gente vai vivendo tantas essas questões, e eu estava vendo aquela Mara Luque falando, ela fala muito isso. Você não tem que se achar, ela é analista financeira, né? Ela fala, você não tem o nome sujo, você não deixa de ser. Ela falando, então o brasileiro precisa saber que inadimplência não quer dizer que o seu nome está sujo. Você é uma pessoa limpa, você é uma pessoa íntegra, você está tentando acertar. Então, e o mundo vem querendo colocar um conceito na sua vida que porque você está passando um problema, uma dificuldade, seu nome está sujo, você é um fracassado, você é isso e aquilo. Você está inadimplente. Devo, não nego. Vou subir a escada e vou pagar. Amém? Entende? Eu continuo íntegro, você precisa ter isso na mente. Ninguém rouba a tua integridade. Amém. Você só deixa de ser íntegro se você se posicionar ao contrário. Lembram-se de Davi? A Bíblia fala em Atos 13:2. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Acho que todos conhecemos a história de Davi e os deslizes que ele teve, e até os pecados, porque a Bíblia nos revela e nos mostra. Tal qual Davi, nós também temos deslizes, temos pecado, mas nós vivemos debaixo da graça de Deus, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mas, qual era a diferença? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele faria toda a vontade do Senhor. Mesmo passando um momento de dificuldade, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo feito alguma coisa errada, ele foi aos pés do Senhor, pediu misericórdia, pediu perdão, ele se limpou diante de Deus e continuou fazendo a vontade de Deus. Quantos querem continuar fazendo a vontade de Deus? Amém? Fazer a vontade de Deus continuar subir os degraus da integridade. Êxodo 18, 21. Moisés precisava de ajuda. Ele ficava numa fila, milhares de pessoas ele tinha que atender. Ele não tinha condição de fazer aquilo. Sozinho não tinha condição. O sogro dele, chamado Jetro, dá um conselho para ele. Procura dentre os homens, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Naquela época e naquela conjuntura, ele estava falando para homens. Isso hoje é para homens e para mulheres, para os seres humanos como um todo. Homens e mulheres de verdade, que têm a sua palavra. É sim, sim. Se é não, é não. Homens e mulheres de compromisso. Eu vou estar com você. Sempre que você me convidar para um churrasco, que abrir a sua casa com a sua piscina. Eu vou estar com você quando tiver uma festa, quando tiver vinhos e queijo, eu vou estar com você. Mas
Mas quando você tiver um momento difícil, aí eu vou procurar onde tem mais outro lugar, que tenha churrasco, né? E sejamos sinceros, a gente vê muito isso acontecer. Perceba na história da sua vida, quantos já se afastaram de você, talvez você não tenha nem notado, porque você deixou de ser um benefício para eles. Enquanto você, né? Venha nós, você é bom. Vosso reino nada. Então a gente precisa ficar atento. Por quê? Nós precisamos nos cercar e viver como a Bíblia diz. Eu fui escolhido, eu não escolhi. Escolheram lá os homens que fossem líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eu quero fazer um desafio nessa manhã. Quantos podem ser líderes de 10 pessoas? O que significa isso? Eu quero desafiar você a escrever num papel o nome de 10 pessoas do seu relacionamento. De 10 pessoas. Não importa, você pode achar que eles não vão ouvir de Jesus, você pode achar que eles não têm solução, que não tem mudança. Mas você tem pessoas lá na faculdade, acho que mais de 10 na sua turma. Não é? Você convive no seu trabalho, talvez com mais de 10, ou por onde você passa, seu vizinho, na sua casa. Na pastelaria, né? Quantas pessoas? Mais de 10, com certeza. Mais de 10, né? Nos pedidos, mais de 10. Você vai pagar um preço.